Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tenho aqui um videozinho especial para gravar para os meus amigos ateus, né? Porque agora, meus irmãos, estão atacando a Bíblia com toda a fúria, hein? Mas que fúria! Dizendo que Deus é uma ficção, que a Bíblia é mentira, que Jesus mentiu, que Jesus pecou. Segunda Tessalonicenses 2, 3, são palavras para os últimos dias, né? Vamos ver se isso é verdade. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, que é a perca de fé da humanidade, e se manifesta o homem do pecado, filho da perdição, né? Que conhecemos como anticristo. Então, nos últimos dias havia um tempo de grande apostasia, de perca da fé. E um monte de gente está perdendo a fé, né? Segunda de Pedro 3 e versículo 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias sobrevirão escarnecedores, zombadores, né? Perseguidores, vamos dizer assim, da fé. E 1 Timóteo 4:1 diz, e o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Espíritos enganadores estão usando muita gente aí na internet para fazer o povo se apostatar da fé, né? Satanás não aguenta ser condenado sozinho, então ele está usando um monte de pessoas para tirar a fé, né? Em Deus, na Bíblia, em Jesus. Vamos lá. Tá vendo esse DVD aqui? Fatos reais, né? Esse homem aqui foi ateu até o tutano, ateu mesmo. Quando a esposa dele se converteu, ele perseguiu ela, vocês nem imaginam, né? Vocês vão ver isso daqui no filme. Fatos verídicos. Aí ele comentava isso lá no jornalismo, né? Com os amigos, que agora ela é crente. Como pode crer num Deus que não se vê, né? Aí o amigo falou para ele assim, meu filho, se você quer desmascarar o cristianismo, vai logo na coluna. Vai logo no assunto principal. Desmascare a ressurreição de Jesus Cristo. Porque se você desmascarar a ressurreição de Cristo, então a fé dos crentes, como Paulo diz, vai ser vã, né? E não vai ter ressurreição para ninguém, não vai ter vida eterna para ninguém. Desmascara. Vai atrás dos fatos. E esse homem ele vai atrás de especialistas, não é qualquer Zé Ruela do achismo, né? Ele vai atrás de um perito em medicina, ele vai atrás de uma perita em psicologia, e ele apresenta os fatos, e eles dizem, não tem como, realmente aconteceu, né? Por exemplo, Paulo diz que 500 pessoas viram Jesus ressurreto. Eles não estavam vendo uma alucinação? A especialista em psicologia disse, é impossível as pessoas terem a mesma alucinação. O que elas viram foi real. Elas viram, elas não tiveram alucinação, porque é impossível que uma alucinação esteja na mente de 500 pessoas ao mesmo tempo. Tá entendendo? Então, meus irmãos, aí um ateuzinho falou assim pra mim assim, ó, né? Porque eles gostam de nos ofender, entenda bem. Eles se baseiam no testemunho das outras pessoas. Tem que se basear no seu próprio testemunho, mais ou menos assim. Falei, meu querido, eu não vou descrer de um testemunho de uma pessoa que crê em Deus. Porque se ela crê em Deus, ela teme a Deus. E por temer, ela vai buscar não mentir. Agora, o que é mais difícil é crer num testemunho de vida de uma pessoa que não crê em Deus. E porque ela não crê em algo superior, então ela não vai ter aquele temor. É mais fácil dela mentir. Eu creio sim no testemunho de uma pessoa que ela crê em Deus. Porque se ela crê em Deus, então ela vai buscar não mentir. Porque o próprio Jesus disse que quem mente é filho do diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. Então o que a gente fala, a gente tem que honrar o que a gente fala. Nós temos que falar a verdade. Porque eu vou falar de um testemunho, né, da irmã Cida, que ela tem 2 filhos, o Jonatas e o Denis. Um deles morreu no acidente, estavam juntos. E ele não era crente. Ele era ímpio. E a Cida começou a orar. E ele conta que ele viu uma imensa mão colocando a alma dele no corpo. Ele viu sair do corpo e aquela imensa mão, a mão de Deus, colocar ele de volta no corpo. E hoje, se eu não me engano, ele é crente. Porque eu sempre confundi quem que é o Jonas e quem que é o Denis, mas eu sei que um deles se converteu. Eu creio que foi justamente quem morreu ali, né? E Deus permitiu ele voltar à vida. Sabia que na internet existem especialistas do pós-morte?
Eles pegam as pessoas que voltaram à vida e elas contam a mesma coisa do que viram na eternidade. Deus permitiu elas voltarem para as contarem, né? E são especialistas e dizem que quando as pessoas voltam, elas contam a mesma coisa. São especialistas, não tem como mentir. Né? Diz que o pior cego é o que não quer ver, né? Cristianismo versus evolução. Por quê? O homem só pode ter vindo de dois lugares. Ou do criacionismo, que Deus criou, ou de evolução. Vamos ver lá a teoria da evolução que eu aprendi na escola, em ciência e biologia. Vamos ver lá, né? Porque eu sou ateu, não creio em criacionismo, tem que crer em teoria da evolução. Diz que houve uma mega explosão, o Big Bang, e quando houve aquela explosão, aquelas bolas de fogo começaram a correr o universo, aquelas bolas de fogo foram parando, aí viraram planetas, né? Quando pararam. E os planetas tinham vulcões, né? Que eles estavam se esfriando, então naquele processo existiam vulcões. E os vulcões lançavam calor no alto, aquele calor se condensou, houve chuva, começou a formar os primeiros lagos, e nos lagos, conta a ciência, e substâncias animadas sem vida começaram a se misturar, e teve reação química, e dali começou a surgir uma vida, que foram os animais unicelulares, que com o passar de não sei quantos milhões de anos viraram pluricelulares, que aí viraram os primeiros peixes, que viraram os primeiros répteis que saíram da água, viraram macaco, e nós estamos aqui hoje. Aí eu falo, mentira, porque é impossível com que substâncias inanimadas sem vida, substâncias mortas gerem vida. É mais coerente a vida gerar vida, é justamente o que você vê em Gênesis 2:7. Gênesis 2:7 diz que formou o Senhor Deus do pó da terra, soprou suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, né? É mais coerente do que você crer em algo inanimado sem vida produzir vida. Não tem como provar. É teoria. É simplesmente uma teoria, sabe? Se eles falam que nós somos loucos porque nós cremos em Deus, louco também é quem crê em teoria da evolução. E uma pergunta. Já que eu me vejo do macaco, porque o macaco evoluiu, o que parece a evolução? Me explica, não. Porque o que evolui não pode parar. Tem que estar em continuidade. E por que só o macaco? Por que a mãe natureza foi tão egoísta e só evoluiu o macaco? Por que não os pássaros? Nós poderíamos ter homens voadores. E por que não os peixes evoluíram? Até hoje creem em Aquaman por aí, sabe? Em Aquaman, ou em sereias, né? O que parece a evolução? Teorias, né? Então, meus irmãos, será que, já que eles nos acusam de ser loucos porque creem em Deus, eu também chamo eles de loucos porque creem em teoria de evolução. É teoria, nada provado. Tem coisas que tem como provar e tem coisas que não tem como provar. E uma das coisas que não tem como provar é teoria da evolução. Não adianta. Tenta pegar coisas inanimadas mortas, substâncias mortas, sem contaminação nenhuma, e senta ali na cadeira e espera produzir vida. Você fica ali milhões de anos esperando. Não vai ter como. E eu falo uma coisa a mais. Hoje, a arqueologia, que é uma ciência séria, ela tem como comprovar que os fatos da Bíblia são verídicos. Um dos fatos da Bíblia que um tempo atrás descobriram foi a Arca de Noé. Eu não creio que um barco tão grande Deus falou para nós fazer e caberam todos os animais. Está lá no Monte Ararat, a localização. Encontraram a arca enterrada no gelo. Pela datação de carbono, tem 5.000 anos, talhadas à mão, e é uma mega estrutura, e eles confirmam realmente aqui, por ter todos os compartimentos, isso é imenso, coube todos os animais realmente. Comprovado pela arqueologia. Se falar que é mentira, então está dizendo que a arqueologia é uma ciência séria, é mentira. Mas é mais fácil confirmar que a Bíblia é verdadeira do que falar que ela é falsa, né? Aí tem um camarada aí na internet, um abestalhado, que diz assim que todos aqueles personagens foram fictícios. Não. Foram pescadores. Existem cidades hoje como Nazaré. Existem cidades como Cafarnaum. Galileia foi uma região. Muitos dos seguidores de Jesus Cristo foram da Galileia. Foram homens comuns. E sabia, meu querido, que para você ir no tribunal, para ser uma testemunha, você tem que ter duas coisas, senão você não pode ser uma testemunha, ou ver algo, ou ouvir algo. Isso é característica de uma testemunha. Ver ou ouvir. Logo um cego e um surdo não pode ser testemunha. Aí veio João dizer assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, que temos contemplado. Sabia que a ressurreição de Jesus Cristo foi vista por 500 irmãos, como Paulo diz? Foram 500 pessoas.
Que a especialista disse que não tem como ser uma ilusão. É especialista em psicologia, porque ele queria ouvir uma resposta que ele queria. Mas ali os especialistas começaram a dizer, não, meu filho, realmente aconteceu. Né? Se está na Bíblia, pela Bíblia, e baseando-se na minha experiência de psicologia, de medicina, eles falaram a mesma coisa, não tem como, né? Porque falaram assim que quando Jesus foi surrado, foi só uma surrinha. Aí ele fala, o especialista médico, forense, fala, não. Os soldados romanos, eles eram especialistas, eram assassinos, eles batiam para matar mesmo. Aí mostra as evidências da morte, né, o que aconteceu dentro do corpo, que identificava a morte dele. Ele realmente morreu, né? Irmãos, por que o mundo está assim? Porque fala que é um tempo de muita apostasia, de perca de fé. Cada dia aumenta assassinatos, a cada dia aumenta estupro, violência, sabe por quê? Tudo por falta de um relacionamento com Deus, né? Esse Deus, quando nós nos relacionamos com Ele, Ele muda o nosso caráter, o nosso jeito de ser. Nós passamos a ser pessoas de ódio, passamos a ser pessoas amáveis, cheias de fé. Esse mundo está assim justamente por falta de fé, temor em Deus. Porque Deus, Ele é um Deus que gera amor, né? Ele mesmo falou assim, através de João: não ameis de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Amem uns aos outros. Se o mundo aprendesse isso da Bíblia, irmãos, amar uns aos outros, você acha que amando uns aos outros teria morte? Teria assassinato, teria estupro? Não é simplesmente falta do relacionamento com Deus que o mundo está assim? Aí teve esse mesmo hipócrita dizendo assim que nós somos hipócritas, porque a gente diz que amamos as pessoas e nós não amamos. Ele diz que crê em amor fraternal, mas não crê que os crentes amam o próximo. Tem uma irmã que ela deixou a faculdade e deixou o trabalho para ser missionária. Sabe o que ela fala? Eu conheço esse pastor, conheço essa igreja, conheço essa missionária. Eles vão de madrugada, porque eu já fui junto, levar comida para mendigos, roupa para mendigos, trazer uma palavra de fé para almas angustiadas. Agora vê se esse hipócrita que nos acusa que nós não temos amor, vê se ele levanta da cama de madrugada e vai. Porque acusar, seu hipócrita, você acusa, mas você diz que nós não temos amor, é você que vai. É você que faz isso. Sabe? Quando não se vai com a cara de uma pessoa, então a gente cria calúnias, a gente difama, a gente quer. É isso que estão fazendo nesses últimos dias, querendo nos difamar, nos caluniar, né? Mas eles não têm o que nós temos, sabe? A vida de um ateu é muito triste, porque um ateu, já que ele não crê em Deus e não crê numa vida pós-morte, aquela vida de que comeu, bebeu, viveu, morreu, acabou tudo. Irmãos, a fé traz esperança. E é horrível, meus irmãos, um ser humano não ter esperança, viver só pro hoje. Porque amanhã eu vou morrer, acabou tudo. A fé traz conforto, porque nós entendemos que tem um Deus que cuida de nós, sabe? Que nos faz promessas maravilhosas, né? Eu prefiro crer em Deus do que essas pessoinhas que dizem que Deus é uma ficção, na cabeça delas. Fazer um vídeo para expressar uma opinião, tudo bem. Agora, fazer um vídeo para influenciar outras pessoas a descrerem de Deus. E Salmos 14 diz assim: isso honesto no coração, não há Deus, faça-se abomináveis. Isto é, quanto mais descreem de Deus, mais se tornam pecadores. Teve uma que diz assim que não crê em certo e errado. Não crê, não. Um exemplo: e se eu te estrupasse? Não, isso é errado não, mas você disse que não crê em certo e errado, então posso estrupar você. É claro que eu não sou estrupador, essa é uma suposição, para você entender onde eu quero chegar. E se eu, mulher, matasse teu filho? Não pode, mas por quê? Se não existe certo ou errado. Tá entendendo, irmãos? Existe certo e errado, sabe por quê? Porque Deus deixou isso para nós entendermos o que é certo e o que é errado, né? E não fazermos. E quando se faz, existe uma consequência. Aí uma falou assim, ó, esse Deus punitivo, ele diz que ama, mas quer nos condenar. Pera aí, mas quem condena não é Deus. É a vida profana da pessoa. Quer dizer que ela quer matar, ela quer roubar, ela quer estrupar e não quer ser condenada. Qualquer assassino, quando para diante do juiz, o juiz vai julgar ele segundo as obras dele. E segundo as obras, o juiz vai bater o martelo. Você vai estar absolvido ou condenado. Então Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Não vem dizer que esse Deus vingativo não. É a pessoa que decide fazer o que é errado e ele só vai ser juiz. E vai julgar correto, certo.
Tá entendendo? Então, vai vir muitos escarnecedores, zombadores, mas eu falo uma coisa, Apocalipse 21:8, na lista dos condenados, os primeiros vai ser os incrédulos. Não tem Deus. Quer pagar para ver? Abençoada, abençoada. Você quer pagar para ver? Se tem ou não tem, a Bíblia diz que o julgamento ou o juízo começa depois da morte. Hebreus 9:27, que depois da morte vem um juízo. Quer pagar para ver mesmo, ateu? Porque ele vai julgar depois da morte. Ou é céu ou inferno. Toma cuidado, porque se a Bíblia for verdade, você está condenado. Então é melhor você repensar os seus valores, sabe? Relacionamento com Deus nos melhora, né? Esse mundo está assim, não é por falta de fé em Deus, não. Quer dizer, esse mundo está assim por falta de fé em Deus. Porque se tivessem fé em Deus, não seriam assim. Eles saberiam amar uns aos outros, teriam fé. Sabe? O mundo está assim não é por crer em Deus, é por falta de crer em Deus. Quando não creem, não temem. Então eles se afundam nos mais terríveis pecados. Assassinam, estrupam, roubam. Guarda isso no teu coração para a tua meditação. Melhor crer em Deus do que não crer. Mas esse filme aqui, ó, assista em casa. Fatos verídicos. Ele não tem por que mentir. Ele foi ateu até o tutano, mas quando foi atrás de evidências não conseguiu desmentir a ressurreição de Jesus Cristo. E se converteu. Ele teve que se converter. O amigo dele falou assim, meu amigo, então julgue os fatos. Ou você crê ou você não crê. Para de ficar em cima do muro. E apertou ele. Aí ele foi lá, meditando, falando, é verdade, não tem como. Eu vou ter que me converter mesmo, amém? Fica isso para a tua meditação.